Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento, voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E as lições desta semana, como eu já havia falado no outro vídeo, a gente está estudando a lição de adultos e a lição de jovens. A gente está tentando casar os dois assuntos aqui, fazer um vídeo só que engloba as duas coisas. O tema da lição de adultos dessa semana é Em Defesa da Verdade. E o tema da lição jovem é A Base do Seu Trono. Então a gente vai fazer aqui a gente vai começar comentando pela lição dos jovens, a base do seu trono, porque ela vai dar, inclusive ela vai dar base para o final, né, para a lição de adultos também, né, para o tema que a lição de adultos tratou, que é em defesa da verdade. A base do seu trono. O Salmo 97:2 vem dizendo assim na Nova Versão Internacional que justiça e retidão são a base do seu trono. Eu vou colocar aqui a tirinha da lição dos jovens e essa tirinha ela é interessante porque ela, na verdade, ela resume bem toda a questão da lição. Então, na tirinha aí, que vocês estão vendo, no primeiro quadro a gente tem um homem e uma mulher, né, cada um do lado de um lado de uma balança, e no primeiro quadro, a balança está pendendo para o amor, ela tem um pezinho ali no amor. Já no quadro seguinte é o contrário, a justiça está pesada e o amor está faltando, né? O peso está na mão da moça lá. No terceiro quadro, nós temos as mãos de Jesus, né? Dá para ver pelos sinais na mão, que é a mão de Jesus, apontando para o amor e a justiça de forma equilibrada na balança. Então, essa seria a forma correta de se tratar com esses dois elementos, o amor e a justiça. Então, o amor e a justiça são a base do trono de Deus. Está lá no Salmo e, na verdade, você vai encontrar isso na Bíblia toda. A Bíblia toda vai falar sobre justiça e misericórdia. Deus ele é justo e misericordioso. Essas duas características, esses dois elementos são fundamentais, né, para a compreensão de quem é Deus, né? Isso é Deus. Deus ele é justo e ele é misericordioso. Ele é justiça e é misericórdia. Então, onde é que o povo de Israel aprendia as lições, né? Aprendia essa lição de que Deus ele é justo e misericordioso e que o seu reino, o seu governo é um reino de justiça e de misericórdia, de amor e de misericórdia. A gente pode falar assim, a gente pode usar as palavras amor, né? Pode usar a palavra misericórdia, a gente pode usar a palavra graça, porque todas elas, né, estão ali no mesmo lado da balança, né? Elas significam a mesma coisa. E a justiça, a lei, a fidelidade, elas estão ali no outro lado da balança e o peso dessas balanças devem estar equilibrados, né? Uma não pode pender para a outra. A gente não pode, no nosso discurso e na nossa forma de viver também a fé religiosa, a gente não pode tender nem para um lado nem para o outro. Se houver tendência, estamos saindo do caminho da retidão. Então, deixamos de andar no caminho de Deus. Não adianta fazer um discurso todo cheio de amor, né, e de misericórdia, um Deus que entende tudo, um Deus que acolhe o pecador ali, sem levar em conta o caráter, né, se o caráter desse pecador se é um caráter santificado ou não. Então, isso está fora. E também aquela parte da balança onde pesa a justiça, ou seja, a gente pensa só apenas no fim dos pecadores, na destruição, na perdição, na vingança de Deus, ou a gente aplica para nós mesmos, né? Porque alguns não, às vezes cometem erros, falhas, e não conseguem alcançar o perdão de Deus porque acham-se indignos. Isso é o entendimento de que a justiça de Deus é tão pesada que ele não tem condições, ele é totalmente indigno de alcançar essa misericórdia divina. E, na verdade, nós somos indignos mesmo. E justamente a misericórdia é isso. A misericórdia é a aplicação da salvação, dos méritos de Cristo na vida do pecador, sem que ele tenha nada para oferecer, sem que ele tenha méritos, sem que ele tenha nada para apresentar, ou seja, ele não é digno realmente, ele não é digno de nada. Nós recebemos a graça e a misericórdia por causa de Cristo.
Quem é digno aqui nessa história toda é Jesus. Quem é justo, quem é fiel, quem cumpriu todos os requisitos da lei, quem foi completamente amoroso, misericordioso, quem tem um amor perfeito no coração, é o próprio Jesus. Mais ninguém. Então, nós não temos nada disso. Nós não temos justiça nem méritos nenhum para apresentar para Deus. Nós temos Cristo como nosso representante. Onde é que o povo de Israel aprendia isso? Né? Onde que eles aprendiam sobre a justiça e misericórdia? Eles aprendiam isso no santuário. Diariamente, eles viam lá o animal morrendo por eles. Né? De manhã e à tarde, era morto o animal para cobrir, né, os pecados, para pagar os pecados do povo de Israel. E além desses animais, quando um israelita cometia uma falta grave, né, haviam tipos de falta e haviam tipos de sacrifícios que eram apresentados. Os rituais eram diversos, mas de qualquer forma, seja de um jeito ou de outro, deveria, para que houvesse remissão dos pecados, perdão dos pecados, tinha que ter derramamento de sangue. Então era assim, o pecador, ele trazia uma vítima, ele trazia um animal perfeito para apresentar diante de Deus como seu substituto. Veja que o ritual do santuário ele era totalmente diferente do paganismo. Enquanto que no paganismo você oferecia um animal para presentear ou para aplacar a ira de um Deus ou para comprar, né, alguma bênção desse Deus, o sacrifício que era trazido para Deus no santuário não tinha esse objetivo, não tinha essa finalidade. Na verdade, a finalidade desse animal era pagar a dívida do pecador. E quem estava pagando era o animal que ia pagar o preço. E que preço é esse? Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Mas como Deus é um Deus de amor e misericórdia, aí começa a se enxergar onde está a misericórdia nesse plano, nesse trabalho do santuário. Como Deus é misericordioso, ele não quer que os seus filhos morram. Ele não quer que os seus filhos sofram as consequências da escolha que fizeram. Escolheram a rebelião, se arrependeram, mas passaram pela rebelião, se rebelaram. Né? E isso aí tem que ser resolvido. Como é que fica essa questão? Então, por isso é feito um juízo, é feito um julgamento, e agora, nesse julgamento, o homem ele tem condições de ser absolvido se alguém pagar o preço da dívida dele. Então, a dívida tem que ser paga. Ela não pode ser simplesmente perdoada assim do nada. Tem que ser paga, mas o pecador não tem condições de pagar, então outra pessoa paga por ele. Quem pagava a dívida dele era esse animal. O animal era levado, ele próprio com o cutelo cortava o pescoço do animal, era derramado sangue e pronto. Ali o sacrifício estava feito e o animal morria no lugar do pecador. Esse símbolo, né, de justiça e misericórdia, porque onde está a justiça? O animal, alguém tinha que pagar o preço. A justiça de Deus está aí. Não existe reino de Deus sem justiça, viu? Não existe. A justiça se encontrava ali, e onde estava a misericórdia? A misericórdia estava no fato de que o pecador foi substituído. Houve um substituto para que aquele homem não morresse. É aqui que se encontra a justiça e a misericórdia. É assim que ela trabalha. E é assim no plano da salvação para nós, desde o início até hoje. Então não é que no passado eles se salvavam realmente pelo animal que morria no lugar. Eles tinham fé, tinham esperança naquele que viria para redimir. Então, os sacrifícios apontavam para o verdadeiro Redentor que ainda viria. Nós hoje vivemos num tempo onde o Redentor já veio. Então, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu no nosso lugar. Ele é o sacrifício. Ele é quem substitui o pecador. É o sangue dele que paga a nossa dívida. Então não temos mais dívida. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu não tenho mais dívida para com Deus. Então minhas dívidas foram pagas. Aí está a misericórdia de Deus e a justiça de Deus está no fato de que o Filho de Deus teve que pagar a dívida por mim. E o pecador, ele recebe esse presente gratuito. O homem não, gratuito da parte do homem, o homem não tem com que pagar, mas ele é gratuito, mas ele não foi barato, ele foi pago com alto preço, pelo sangue do Filho de Deus. Essa dívida foi paga pelo mundo todo. Né? Jesus, ele é a propiciação, ele é o propiciatório do mundo todo, não só do judeu, mas de todos. E aqueles que aceitam participam dessa aliança, porque isso faz parte de um pacto, de uma aliança. Os que não aceitam, infelizmente,
infelizmente, eles teriam oportunidade também, mas infelizmente eles vão experimentar a justiça divina. Então eles tiveram a oportunidade de experimentar a misericórdia, de serem abraçados pela misericórdia divina, mas por rejeitarem a Jesus, eles agora experimentarão a justiça divina quando Deus vier resolver todos os casos. Então nós temos etapas do juízo, uma primeira etapa que leva os justos para o céu, e uma segunda etapa onde os ímpios serão condenados à destruição final. Então, essa é a justiça e essa é a misericórdia, o plano de Deus funciona assim. Agora, onde entra isso no contexto da lição de adultos? Porque a lição de adultos vem falando sobre em defesa da verdade. A lição de adultos, ela vem falando do período justamente da perseguição, o período em que os cristãos foram perseguidos pela própria igreja cristã. Então nós falamos da perseguição por parte dos romanos, falamos da perseguição por parte dos judeus, que também eram do seu povo, mas agora surge a perseguição por parte dos próprios cristãos. Então, o momento que a lição está tratando aqui é o momento em que a Igreja Católica, já com grande poder e grande autoridade em toda a Europa, né, já começaram ali os 1260 anos de supremacia papal que foi apontado pela profecia, né, no vídeo anterior a gente falou sobre isso. Então, que começou em 538, e 538 a Igreja Católica recebeu, né, por parte de um documento de Justiniano, o direito, né, de se tornar não só, ela já era a religião oficial de todo o Império Romano, de toda a Europa, mas agora ela tinha autoridade suprema ali em todo o território. E essa autoridade foi crescendo cada vez mais, porque novos territórios foram sendo alcançados, né? Então isso se estendeu pelo mundo antigo, o mundo inteiro conhecido, né, da antiguidade. Você encontra a Igreja Católica agindo até no Japão, aqui no Brasil, por exemplo, que também houve, né, perseguição, também houve aqui na Espanha, na região da Argentina, Chile, México, e nos Estados Unidos também. Embora os Estados Unidos tenha sido ali totalmente colonizado por protestantes que fugiram da perseguição na Europa, mas a Igreja Católica também veio também foi para lá e também agiu ali, né? Procurou agir. Ela não conseguiu ter muita força ali naquele terreno, mas ela também agiu. Então, o que a lição vem falando? A lição vem falando dos primeiros cristãos que lutaram contra esse tipo de essa nova mentalidade que surgiu dentro da igreja, contra as heresias que foram surgindo da igreja. Então, que heresias eram essas? Então, nós temos, por exemplo, a igreja aceitou a crença da imortalidade da alma, né, tudo herdado dos pagãos. Com a crença da imortalidade da alma, começou-se a veneração dos santos. E a veneração dos santos, né, parece uma coisa simples assim, mas não é, porque qual é a ideia? Como é que funciona isso aí? A crença é de que o homem santo é um homem que, por meio do seu labor, assim, da sua vida religiosa, vida de fé, e nessa questão, a gente não duvida que houveram muitos católicos que realmente tiveram muita fé, homens que fizeram obras maravilhosas, né? Nós temos aí na história aí vários exemplos, né? Mas o problema não está na vida desses homens, o problema está na doutrina. A doutrina que ensina que esses homens alcançaram, né, por meio de suas obras, uma conta no céu, méritos, né? Eles acumularam méritos que concederam a eles o direito de beatificação, né? Se tornaram santos depois. E por terem méritos, eles se tornam, de certa forma, fiadores dos homens aqui na Terra. Então, se você escolhe um santo padroeiro, um santo que vai te ajudar ali na sua caminhada cristã, ele vai usar um pouco dos méritos que ele tem guardado ali no seu banco, né, banco celestial, e vai colocar na sua conta. Então, você acaba sendo aceito por Deus por conta dos méritos praticados pelo santo. E então isso aí vai crescendo, vai ganhando força, e alguns santos são muito mais poderosos do que outros. E a gente acaba chegando em Maria. Maria é o ápice. Maria é o ápice, né? A santa dos santos. Então ela que tem muito mais mérito, ela passa a se tornar assim quase como uma intercessora entre o homem e Jesus. Tá? Ela não faz intercessão entre o homem e Deus.
A Igreja Católica mantém a crença na intercessão de Jesus entre Jesus e Deus, ele como intercessor que vai direto a Deus, mas nós temos uma intercessora intermediária aí, que faz um trabalho intermediário. Nós temos os santos e temos Maria, que faz aquela mediação com o próprio filho dela, né? Ela é chamada de Mãe de Deus pela Igreja Católica. Com essas crenças e também com a crença da guarda do domingo, o domingo ele toma lugar do sábado na teologia católica, e nós vamos também ter uma alteração ali nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles vão ser alterados, né? Vai desaparecer o mandamento que proíbe a adoração de imagens e vai sumir, e vai ser substituído o mandamento do sábado pelo mandamento do domingo e dias de festas. Então, por exemplo, as festas católicas, a igreja vai instituir, vai criar novas festividades. Até aí não há um problema existir uma festividade. O problema é transformar isso aí em realmente um dia santo, como se fosse realmente estabelecido pelo céu, né? Não é simples e pura tradição, mas são dias sagrados que contam como formas de salvação. A religião que o catolicismo vai pregar, o tipo de teologia, a soteriologia da Igreja Católica, ela vai ensinar que o homem é salvo não somente pela fé, mas pelos seus méritos também. Os méritos entram na conta. Tá? Não é uma salvação apenas pelas obras. Então nós temos ali um desequilíbrio na balança já. Nós já temos aí um desequilíbrio na balança. Vai acontecer na Idade Média um peso muito grande em relação à justiça, porque vai se pregar muito sobre o inferno, que é outra crença também terrível, que foi estabelecida ali, que surgiu na Idade Média também, entre os cristãos, e o impacto dessa crença ela é enorme, ela nos atinge até hoje. Essa crença ela vai dizer assim que os ímpios vão para o inferno e vão ser atormentados para sempre. Então, a justiça de Deus aqui, na teologia católica, ela é muito pesada, ela é pesada demais, ela vai para além do que a própria Escritura Sagrada diz. A misericórdia divina, ela acontece, ela existe, mas ela é meio que intermediada pelos santos, né? Nós temos ali essas pessoas, né? Os seres humanos parece que não têm comuns, né? Como se os santos fossem pessoas excepcionais, pessoas escolhidas como profetas, né? Não era qualquer um que podia ter a possibilidade de se tornar santo, e que é contrário também ao que a Bíblia ensina, porque a Bíblia chama de santo todo aquele que aceita Jesus Cristo. Todos que aceitam Jesus são chamados pela palavra de Deus de santos, porque a palavra santo significa separado. Né? Você foi separado. A santidade ali não significa perfeição de caráter. Não quer dizer que você é perfeito, que você é impecável. Não é isso, não. Santo é separado. Você foi separado para Deus, para o propósito divino. É nesse sentido que você é santo. E que todo aquele que aceita Jesus é santo. Então, santos não são pessoas especiais, pessoas extraordinárias que apareceram no meio da história sagrada e que acabaram se tornando uma espécie de mediador. Esse tipo de crença, ela vai tomando força e vai desequilibrando a balança. Desequilibra a balança da misericórdia, desequilibra a balança da justiça. E a coisa vai se desandar de tal forma que às vezes é difícil enxergar onde está a justiça, onde está a misericórdia na história toda. É muito difícil. Nós temos aí reformadores que lutaram, por exemplo, Lutero, por exemplo, ele sofre porque ele não se acha digno da salvação, por mais que ele faça tudo que a Igreja Católica pede. Se o homem pudesse ser salvo pelo que a Igreja Católica ensinava, Lutero ele tinha o direito à salvação. Se fosse, mas ele não acreditava que tinha. Ele não acreditava porque ele não sentia isso. Né? A religião ela não é só atitudes, hábitos, são formas. Né? Você tem há sentimento envolvido, há necessidade de uma transformação interna. Lutero não sentia isso, ele não experimentou isso enquanto ele tentou viver segundo os rudimentos católicos. Ele não conseguiu. E ele só descobriu o que era a salvação quando ele leu um texto de Paulo que fala que o justo viveria pela fé. Mas a gente vai falar de Lutero hoje. A gente vai falar de outros reformadores aqui, né? Brevemente, não dá tempo de a gente falar pormenorizadamente. Então, os primeiros ali que enfrentaram a Igreja Católica foram os valdenses, era um grupo de cristãos que viviam ali nos montes da Itália, ali já fazendo divisa com a Suíça e com a França, naquela região.
na região do Piemonte, né? E esses cristãos, eles já enxergavam esses erros na Igreja Católica e procuraram viver afastados. Eles foram viver nos montes ali, seguindo a sua fé, sem incomodar ninguém. Porém, eles eram missionários, eles não ficavam nos montes isolados ali, eles saíam dali e trabalhavam nas cidades, nos vilarejos, vendendo objetos, vendendo coisas que eles faziam, né, roupas, né, objetos, né, para você usar de casa, eles vendiam aquilo e acabavam vendendo também porções das escrituras sagradas que eles copiavam. Então, os valdenses foram os primeiros, por exemplo, a escreverem, né, a traduzirem o Novo Testamento para o francês provençal. Eles com a ajuda de Pedro Valdo, que foi... Né, Pedro Valdo é uma figura, né, que aparece na história dos valdenses aqui. Muitos acreditam que o nome valdense vem de Pedro Valdo. Só que Pedro Valdo, quando surge, ele já surge no meio da história dos valdenses. Os valdenses já existiam. Então, existem alguns que defendem de que Pedro Valdo é a pessoa que dá nome aos valdenses, mas existe uma outra explicação de que a palavra valdense vem de uma palavra francesa que quer dizer vale, né? Porque é onde eles viviam nos vales entre as montanhas, né? Essas montanhas do Piemonte aí. Então, a gente não sabe direito a origem do nome, mas provavelmente é isso aí, é o mais provável que seja isso aí. Mas Pedro Valdo, ele é sim uma pessoa importante na história dos valdenses. Ele vai fazer esse trabalho. Os valdenses foram muito perseguidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica, por várias vezes, né, pagou exércitos para que eles fossem exterminados, para que eles desaparecessem da terra. Nos próprios montes onde eles viviam, muitos foram jogados lá dos rochedos, muitos mesmo. Homens, mulheres, crianças. O que aconteceu com eles foi que eles chegaram quase à extinção. Foram anos e anos de perseguição e chegaram quase à extinção. E eles ficaram ali de forma tão isolada ali, e eles acabaram não acompanhando nem o que estava acontecendo fora dali dos montes, ali daquela vida dos montes. E depois eles descobriram que na Europa, né, eles estavam até perdendo a esperança já, né? Achavam que eles eram os únicos fiéis da Terra, mas aí descobriram que fora daquela região haviam surgido homens que se posicionaram contra a Igreja Católica também. Então nós temos, por exemplo, aqui na lição, a lição fala de John Wycliffe. John Wycliffe, ele é considerado a estrela da manhã da Reforma. Ele era inglês, ele também traduziu, fez considera-se ele o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês. Há controvérsias também nessa questão aí, porque existe um outro nome, declara-se também que ele foi o primeiro a traduzir para o inglês, né? Mas são detalhes, é difícil a gente estabelecer na história medieval as coisas de fato, porque os registros não são tão claros assim. Então nós temos essas... Mas o fato é que Wycliffe existiu, ele incomodou muito a Igreja Católica por meio das suas pregações. Ele era considerado um doutor do Evangelho, um doutor do Novo Testamento ali pela forma como ele ensinava. Ele tinha uma facilidade de apresentar as belezas do Evangelho de forma simples para o povo. E ele acabou, né, traduzindo a Bíblia para o inglês, ele acabou conseguindo converter muitas pessoas, fez o Evangelho alcançar muitas pessoas. A igreja também tentou destruí-lo, mas não conseguiu porque ele era protegido pelo rei da Inglaterra. Então, embora a Igreja Católica fosse forte em toda a Europa, mas alguns países tinham uma certa resistência ao poder e domínio dela. Agora, o próximo, né, reformador aqui, John Huss, ele não teve a mesma sorte, né? John Huss e o seu amigo Jerônimo, da Boêmia, eles também, a semelhança de Wycliffe, também trabalharam na pregação do Evangelho, entenderam que a salvação era pela fé, e pela fé somente, sem necessidade de obras. Aí eles conseguiram alcançar um equilíbrio na balança. John Huss também fez críticas à venda de indulgência, que era outro erro também que se pregava na época. A pessoa tinha condições de pagar, né, por meio de bens que ela possuía, ela conseguia comprar o perdão dela. Você poderia comprar, dependendo da quantia que você pagasse, você podia comprar o perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. E você podia pagar até pelos que já morreram, pelos que se foram. Era uma crença demoníaca, uma crença totalmente demoníaca. Faz perder todo o equilíbrio da balança, totalmente. Na verdade, a balança fica totalmente perdida nessa história. E John Huss,
junto com seu amigo Jerônimo, eles pregaram contra isso aí. Só que eles foram perseguidos pela Igreja Católica, foram presos e foram mortos. John Huss, ele morreu queimado na fogueira, e a história eclesiástica conta que ele morreu cantando, né? A gente encontra isso no livro Grande Conflito, esse livro aqui, ó. Aqui você encontra boa parte da história de John Huss, também de Wycliffe e dos Valdenses. John Huss morreu cantando na fogueira, cantando um hino ali. Então, na fogueira ali, enquanto ele queimava, ele convertia pessoas. E Jerônimo, depois, mais tarde, morreu também. Na hora da morte, né, conta-se que Jerônimo, quando estava ali na fogueira, e o seu algoz foi levar ali a fogueira, né, foi acender a fogueira, ele foi por trás. Aí Jerônimo falou, não, né, se eu não tivesse coragem, eu não estaria aqui, é para colocar o fogo pela frente, eu quero ver, né, põe o fogo na frente aí. Então eles foram homens que demonstraram assim, fé e coragem até o último instante, né? Homens que foram fiéis até a morte, como diz a palavra de Deus, fiéis até a morte. São exemplos para nós hoje. Esse era o tipo de cristão que existia naqueles dias, né? Cristãos que não amavam a própria vida. Eles amavam a pregação do evangelho, amavam levar a verdade e estabelecer, né, e procuravam estabelecer o equilíbrio dessa balança aí, da justiça e misericórdia. Eles apresentavam a verdadeira face do governo de Deus para a humanidade. Infelizmente, foram perseguidos, foram mortos. Esse é apenas 2 casos, né, que eu estou contando aqui, mas milhares morreram, muitas pessoas morreram, famílias morreram, foram destruídas, né, no caso dos Valdenses, por exemplo, porque foram fiéis a Deus. E nós, né? Como será a nossa situação? Qual será o nosso testemunho quando esse momento chegar? Porque a Igreja de Deus, ela voltará a ser perseguida. Ela tem o trabalho ainda de estabelecer ali o equilíbrio, né? De ensinar o equilíbrio da balança. E justamente por ensinar esse equilíbrio, ela será perseguida e muitos, né? Haverão mártires ainda nos últimos dias. Muitos vão morrer. Que Deus nos abençoe e nos dê força para que nós possamos estar em pé, né, firmados na verdade, quando esse dia chegar. Deus abençoe você também. Até o próximo vídeo. Tchau.